Fala pessoal, boa noite, estamos ao vivo aqui, mais uma live e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, um assunto que muitas vezes impacta diretamente a vida do líder, que são as finanças pessoais. Eu vou ter uma convidada muito especial hoje, a Ângela Mara Carvalho, é especialista no assunto, vai estar aqui falando com a gente sobre esse assunto tão especial que são as finanças pessoais. Para você que está chegando aí agora, quero pedir que você compartilhe essa live aí com seus amigos. Vai no aviãozinho, assim como eu estou fazendo aqui agora, marque os seus amigos e chame os seus amigos para que eles possam estar conosco aqui nessa noite para a gente falar sobre dois assuntos que são extremamente especiais: finanças pessoais e liderança. Bom, enquanto você vai me ajudando a convidar os seus amigos a estarem conosco na live hoje, eu quero falar para você que esse assunto me impactou muito desde a minha, vamos botar assim, desde a minha juventude, né? Eu venho de uma família muito humilde, sempre gerenciar os recursos financeiros sempre foi um desafio lá em casa. E sempre aprendi muito com a mãe, com o pai, que uma das principais, né, ou a principal lei, a principal regra da administração, né, para que você tenha uma boa administração gaste menos do que você ganha e aproveite para investir o resto. E isso me caminhou comigo durante muitos anos, né? Durante muitos anos, inclusive até hoje. Eu costumo sempre dizer isso para meus filhos, para minha esposa, quando a gente vai fazer o nosso planejamento familiar, eu sempre tenho em mente, eu preciso gastar menos do que eu ganho para que eu possa ter algo a investir. E uma das coisas que eu acho muito bacana, fala Bonfim, prazer estar recebendo você aqui, Bonfim. Já vi que a Ângela entrou aí. Então, uma das coisas que eu sempre costumo dizer e acho muito interessante é que a gente tem uma dificuldade muito grande às vezes com finanças pessoais por causa de uma coisa, de uma palavrinha tão simples que chama contentamento. Como a gente tem uma dificuldade de contentamento, a gente tem uma dificuldade de controlar as nossas finanças, a gente tem uma dificuldade de controlar aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente gasta. E uma das coisas que eu aprendi também, eu já vou chamar a Ângela, que é a Ângela que vai dar a nossa aula hoje, uma das coisas que eu aprendi também e que eu acho muito interessante é o seguinte, o que diz, né, o quanto você é próspero não é o quanto você ganha, né? O que diz o quanto você é próspero é o quanto você gasta. Exatamente por causa desse motivo que eu te falei, tá certo? Bom, então vou chamar para a nossa live aqui a nossa grande amiga e especialista, Ângela. E enquanto eu chamo a Ângela, quero convidar você a mandar um aviãozinho aí para sua turma, para sua galera, convidando a sua galera para participar, seus amigos, para participar conosco aqui dessa live muito especial hoje, que é um assunto extremamente bacana que são as finanças pessoais. Tá chegando aí hoje, pode estar assustado um pouquinho, falando, poxa, nunca vi o Medeiros de barba. Eu não trabalhei essa semana, eu fui cometido com Covid e estou cumprindo aí a quarentena desde segunda-feira, né? E então você vai perceber que eu vou falar um pouquinho mais baixo hoje, estou com a garganta ainda um pouco debilitada, mas mesmo assim é um prazer enorme receber você aqui e um prazer muito maravilhoso receber a Ângela para a gente falar sobre esse assunto muito especial. Ângela, boa noite. Gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência. E já de começo eu quero te fazer uma pergunta, Ângela. Qual é a principal pergunta que as pessoas fazem para você sobre finanças pessoais? Boa noite. Boa noite, Medeiros. É um prazer muito grande estar aqui hoje com você, né? Boa noite a todos também que estão aqui junto com a gente e que se interessam por esse tema tão maravilhoso na nossa vida, né? Educação financeira, finanças pessoais, planejamento, organização, realização de sonhos, né? Tudo isso tem a ver com finanças. E eu sou empresária da área da educação, sou enfermeira também, sou educadora financeira, consultora, mentora
escritora, um monte de coisa, gente. Ué, A gente para vai não. fazendo um monte de coisa na vida da gente, né? E palestrante da área de educação financeira, que é a área que eu tenho me dedicado, né, nos últimos 6 anos. E eu me apaixonei pela educação financeira por ver, através dela, a possibilidade de mudança de vida nas pessoas. Né? E já respondendo, Medeiros, a sua pergunta, qual é a principal pergunta que as pessoas me fazem sobre a educação financeira? Na realidade, não é a, são duas. Eu não posso dizer que é uma só, porque elas são muito próximas à quantidade de pessoas que pedem. Uma delas é como organizar as minhas finanças. Então, essa é uma pergunta muito comum. Eu não consigo organizar minhas finanças, meu dinheiro mal dá para passar um mês, eu não consigo guardar nada, porque o que eu ganho não é suficiente nem para pagar minhas contas, então, como eu vou me organizar? Né? E a segunda pergunta é como eu vou investir? Quando eu consigo ter algum dinheiro, o que é que eu faço com esse dinheiro? Onde é que eu aplico? Onde é que eu deixo ele? O que é mais seguro? Então, são essas as duas perguntas mais frequentes que eu ouço sobre educação financeira. Né? Em relação à organização, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente, tudo na vida da gente que a gente faz, a gente precisa fazer um planejamento. É muito você, antes, quando você está deitado na cama na noite, né, você já pensa no que você vai fazer no dia seguinte. Então, mesmo que esse planejamento não esteja no papel, você já tem um planejamento, né? Você já pensa no planejamento do seu dia. Eu tenho que acordar a tal hora, ou eu vou direto para o trabalho, ou eu vou levar os filhos na escola, ou eu vou fazer a minha caminhada, a minha atividade física. Então, você sempre pensa, se eu tenho uma consulta médica, eu tenho que me planejar, que hora eu saio do trabalho por conta do trânsito, que hora eu vou chegar nessa consulta, né? Quanto tempo mais ou menos eu vou ficar lá. Então, tudo na vida da gente, a gente faz planejamento. E com nossas finanças não é diferente. Né? Para a gente se organizar financeiramente, a gente precisa fazer planejamento. Bom, agora você entrou também na minha área, né? Porque o líder é alguém que sempre faz, ou ele espera-se dele, né? Alguém que faça o planejamento. E tô vendo que entrou uma galera bacana aqui, comandante Reginaldo, Denise Borges. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Ana Maria, Jéssica, Luísa, minha amiga aí de infância. Tudo bem, Luísa? Prazer ter todos vocês. Cris, Luciana, É, Mamara, minha mãe. bom, e uma coisa, às vezes, né, Ângela, a gente pode pensar assim, poxa, mas o que tem a ver a liderança com o planejamento financeiro, né? Eu sempre vejo esses dois assuntos de dois vieses, né? Olha aí, ó, a nossa grande gestora lá de Dubai, ó, tá mandando um abraço para nós, a Jana. Jana, prazer ter você Que aqui. legal, seja bem-vinda. Fico muito feliz em ter você aqui na live, um prazer enorme mesmo. Bom, então, Ângela, eu costumo dizer o seguinte, que eu como líder, em muitos momentos eu vejo que o planejamento financeiro ele atrapalha o processo de liderança, né, em dois viés. O primeiro é o próprio líder, né? O próprio Maslow, ele diz para a gente o seguinte, que a gente tem algumas hierarquias de necessidades, né? A gente tem as necessidades básicas, as necessidades de estímulo e de autorrealização. Vamos simplificar a pirâmide do Maslow. E muitas vezes o recurso financeiro ele vem para a gente tentar suprir essas necessidades. E a gente acaba gastando muitas vezes mais do que tem. E muitas vezes eu vejo líderes que vão para os seus trabalhos, para as suas empresas, com problema familiar, com problema oriundo de casa, justamente por causa da questão financeira, por causa de um mau orçamento, né, ou de uma má gestão financeira, e isso acaba refletindo no trabalho, porque ele fica mais estressado, ele fica mais suscetível a estresse, enfim. E isso prejudica o líder. E muitas vezes isso também prejudica o liderado. Né? Da seguinte maneira, o liderado Isso, eu ia falar exatamente isso. extrapola as suas fronteiras
e ele vai para o trabalho já estressado por causa disso, e às vezes alguma coisa que não azeita muito bem, ele já perde a paciência com outro colaborador, ou às vezes com o próprio líder mesmo. E às vezes a gente vai buscar essa raiz, ela está exatamente no planejamento financeiro. E eu já vou te fazer uma segunda pergunta, Ângelo. E uma das coisas... Antes de você fazer essa segunda pergunta, eu queria fazer uma colocação, né? Quando você falou na questão do líder e do liderado, o quanto o desequilíbrio financeiro, a falta de comprometimento, de organização financeira, influencia na sua produtividade, né? Recentemente, eu fui contratada por uma empresa para fazer mentoria com os funcionários. Então, os líderes das empresas já estão percebendo que quando o seu funcionário não está bem financeiramente, ele, consequentemente, também não vai estar bem dentro da empresa. Aumenta o número de faltas, Medeiros, na empresa, porque muitas vezes, a depender do tipo de trabalho, ele falta para ir fazer um bico para ganhar um extra, para resolver um problema financeiro, né? Aumenta o nível de estresse. E aí vem a insatisfação dentro da empresa, vem os conflitos com os colegas e com a própria liderança, né? E ultimamente a gente tem percebido assim um aumento no número de suicídios, né, por desequilíbrios emocionais e principalmente consequente ao grande nível de endividamento das pessoas. Então, o líder que busca um trabalho legal com sua equipe, né, que ele consegue perceber a necessidade da sua equipe, ele já está percebendo que hoje, além, por exemplo, de um treinamento de vendas, né, de um treinamento de alta performance, eles já estão incluindo nesse rol de atividades um treinamento, um curso, uma mentoria, não é apenas uma palestra, é uma mentoria, um acompanhamento de orientação financeira para esses colaboradores. Então, isso está sendo despertado, né, atualmente, principalmente agora, depois da crise financeira agravada pela Covid, porque, na realidade, a Covid ela não trouxe uma crise financeira, ela agravou, né, a crise financeira que nós já vivíamos, e essa sensibilidade tem sido muito interessante, muito legal. Olha aí, né? A Diana colocou para nós aqui, ó, pensa em tratar o efeito e não a causa. O mundo inclusive digital tem fomentado muito ter e não ser de forma genuína. Exatamente, Diana. E hoje, como eu estou preso dentro de casa por causa do Covid, né? Eu testei positivo essa semana e eu estou escrevendo um livro, o, o Mara, e o Ângelo. E ele diz o seguinte, e eu estou desenvolvendo a seguinte ideia, né? Eu chamo de inquietude mercadológica moderna, né? O que é inquietude mercadológica moderna? Cada vez eu tenho mais necessidade e aí cada vez eu me predisponho a trabalhar mais para suprir mais necessidade. Como eu trabalho mais, eu fico mais estressado e eu fico mais suscetível a ter problemas emocionais. Eu preciso de mais dinheiro para bancar, né? Para tratar a minha saúde emocional, da minha esposa, do meu filho, e isso começa a girar, isso gira uma ciranda que não tem fim. É como se fosse uma roda gigante, né? Eu tenho mais necessidade de ter, como disse a Jana, isso me faz trabalhar mais, e isso vai aumentando a roda começa a girar numa velocidade maior, e uma hora a roda vai sair do eixo, né? Então, Dentro da educação financeira, a gente tem dois conceitos que trabalham isso. Um é a roda dos ratos, né, que é trazido por Robert Kiyosaki, a isso. questão exatamente disso que você falou. Você trabalha para ter dinheiro, você tem dinheiro, você gasta o dinheiro, aí você precisa de mais dinheiro para trabalhar mais e você tem menos tempo, e isso gera um ciclo vicioso. E o grande desafio é você sair desse ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Esse é o grande desafio, né, da maioria das pessoas nos dias de hoje. E o engraçado... Porque a gente privilegia muito o ter, como ela falou, né? Exatamente. E engraçado que a gente leva isso para a família, né? Então a gente passa a ser ausente para dar presente, né? Ou seja, a gente passa a ser ausente para ter presente.
para a gente ter presente para o filho, ter presente para a esposa, ter presente para quem quer que seja. Então a gente deixa de ser presente para ter presente, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa realmente cuidar bastante e entender a importância das finanças para que a gente consiga ter um equilíbrio emocional e o equilíbrio também social, né? Bom, mas aí, Ângela, eu vou fazer uma pergunta já há um tempo, né? Por que você acha que as pessoas olham o planejamento financeiro como um bicho de 7 cabeças? Como é que desvenda esse bicho de 7 cabeças que muita gente tem, ou muita gente acha que é o planejamento financeiro? Medeiros, a primeira coisa é medo. É medo de enxergar a realidade. Né? Porque quando a gente começa a mexer com as finanças, a pessoa começa a perceber para onde o dinheiro dela está indo. Quando ela começa a fazer um planejamento, a ter uma organização financeira, ela percebe, por exemplo, que ela está gastando muito com o lazer, né? Ou que ela está gastando muito com um transporte alternativo, enquanto ela poderia estar usando um transporte coletivo, que seriam mais em conta. Né? E aí as pessoas elas têm muito medo de mexer com essa questão financeira. Uma outra coisa é que elas dizem assim: eu consigo sobreviver. Eu ouço muito esse discurso. Eu consigo sobreviver, eu tenho 20, 30, 40 anos e eu consigo sobreviver com o meu salário sem problemas nenhum. Então, por que eu vou pensar em organizar a minha vida financeira? E as pessoas, elas têm muita dificuldade em organizar, porque organização depende de um esforço a mais. Você tem um esforço a mais para se organizar. E elas pensam também, um grande número de pessoas, assim, se eu for fazer um processo de organização financeira, eu vou ter que deixar de fazer coisas que eu gosto. Eu vou ter que eliminar da minha vida alguns prazeres. E na realidade não é assim que acontece. Quando a gente começa a organizar a nossa vida financeira, a gente aprende a fazer boas escolhas e aprende a fazer substituições. Por exemplo, me diz um sonho seu. Mas um sonho meu? Um sonho. Rapaz, ó, de conhecer Dubai. Aí, Jana, ó. Já vai ter uma hospedagem, ó, já vai diminuir o custo. Conhecer Dubai. Então, você tem vontade de conhecer Dubai. Hoje, o seu salário, sem nenhum tipo de planejamento, permite você ir para Dubai? Não. Não. Vai comprometer os seus compromissos mensais. Então, você não conseguiria ir, muito menos com sua família. Mas, se você organizar isso para fazer daqui a algum tempo, esse sonho da viagem vai se tornar possível. Quando a gente faz um planejamento financeiro, a gente precisa, primeiro, conhecer quais são as nossas receitas, tudo aquilo que a gente ganha, tanto de renda principal, quem é CLT ou autônomo, como renda variável, renda extra. Né? Então, a gente precisa conhecer o rendimento. Depois, a gente precisa conhecer as nossas despesas. E aí, a orientação que eu dou é que você faça um registro de suas despesas por um período mínimo de 30 dias. O ideal é que você faça isso por 90 dias. E, mensalmente, você divide essas despesas por categorias, como, por exemplo, alimentação, saúde, vestimenta, moradia, transporte. E depois, a cada 30 dias, a cada fechamento de um ciclo, que não precisa ser começar dia 1º, encerrar dia 1º, você pode começar hoje, dia 16, e terminar no próximo dia 16, que vai fechar um ciclo de 30 dias. Então, quando você faz esse registro, depois você começa a fazer a análise. E quando você faz a análise, você percebe para onde o seu dinheiro está indo mais. Onde é que você está gastando mais? E aí, nesse momento, você começa a definir prioridades. Por exemplo, eu estou gastando muito de Uber, como eu falei, do transporte, né, alternativo. Então, se eu moro perto de uma estação de metrô, se tem uma outra forma de eu ir para o trabalho, se eu moro perto e eu posso ir de bicicleta ou coisas desse tipo, mas eu tenho um sonho
de ir para Dubai, eu posso substituir esse transporte, ele está onerando no meu orçamento, eu posso substituir ele por um transporte mais barato. Aí eu já consigo economizar uma parte do dinheiro. Se eu tenho o hábito de ir todas as semanas, por exemplo, a um restaurante, eu não vou deixar de ir ao restaurante. Então, um dos medos é esse, deixar de fazer as coisas que gosto. Então, eu não vou deixar de ir ao restaurante. Mas, ao invés de eu ir 4 meses no mês, eu vou 2. E as outras 2, eu vou economizar um dinheiro que vai me ajudar a realizar o meu sonho. Entendeu que não é difícil? Não é um bicho de 7 cabeças? Exatamente. E ouvindo você falar, eu lembrei de uma grande amiga nossa aqui de casa, né? A Ana, nutricionista, né? E a Ana é o seguinte, ela mandava para a Denise, quando a gente estava fazendo um trabalho com ela mandava para a Denise um cardápio da semana, né? Aí sempre no final do cardápio tinha assim, tabela de substituição. Ou seja, Sim, se sim. você não comesse, se você não tivesse para comer o alimento X, você tinha que substituir pelo Y, né? É exatamente Eu, isso que você está falando, né? É uma questão de você aprender a se coordenar e se planejar para tal, né? Vi que entrou aqui a é. Valéria, a Denise Borges colocou aqui, ó, que bacana esse olhar. A Elaine Assato entrou aqui. A Elaine, para quem não sabe, aí, é minha coach, né? Foi quem me ajudou aí me descobriu no mundo das palestras. Um abraço, Elaine. Bom, a Jana fez 2 perguntas aqui, ó. Eu quero ou eu preciso? Ah, tá. Ela falou o seguinte: eu passei a me fazer 2 perguntas. Então, ela está falando que ela fez com ela, né? Eu quero Sim, ou eu sim. preciso? Isso é interessante, né? E qual Muito interessante. Eu para falo muito sobre isso a também. que eu almejo, né? Então, realmente são 2 perguntas extremamente interessantes e importantes da gente se fazer antes de comprar alguma coisa, né? Há quem diga, inclusive, Ângela, que a gente não é um ser racional, né? Essa frase aí, se o Ale tivesse aqui, ele já ia falar, essa aí você aprendeu com a Mariana, né? Então, a Mariana foi uma das nossas imbatíveis aí da primeira turma, e a Mariana dizia o seguinte: nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que pensam. Então, veja só o que ela falou: nós somos seres emocionais que pensam. E a compra nada mais é do que uma atitude emocional que a gente esqueceu de pensar muitas vezes, né? Então a gente foi só emocional. Então, olha a frase da Mariana: nós somos um ser emocional que pensa. Só que a gente nem chega no pensa. A gente bate aquela emoção e a gente acaba comprando coisas que muitas vezes a gente não precisa, né? Bom, e aí eu já te faço a terceira pergunta que eu queria te fazer hoje. Angela, o que é preciso para a gente fazer um planejamento financeiro que seja exequível e que você não vire também um escravo daquilo que você está planejando para si mesmo? Porque quando você faz um planejamento que você acaba sendo muito suvina naquilo que você está querendo planejar, ou faz um planejamento onde a régua fica muito grande, ele não se sustenta no longo prazo, né? Porque vai acabar Uhum. sendo uma prisão. Então, diz para nós aí, Ângela, como é que a gente faz para que esse planejamento fique equilibrado e execuível? Primeiro passo, Medeiros, é a gente entender que a gente não está fazendo o planejamento para ter mais um trabalho, para ter uma tarefa a mais a ser executada. Não. A gente faz um planejamento financeiro para que a gente tenha facilidades na nossa vida. Todo mundo quer ter dinheiro. Né? Tem gente que diz que dinheiro é a mola que move o mundo. Mas tem gente que diz também que dinheiro não traz felicidades, não é verdade? Exatamente. Mas eu digo assim, dinheiro traz, eu gosto de mudar esse dito popular de que dinheiro não traz felicidade para dinheiro traz facilidades. Então, ter dinheiro, ele traz facilidades para a nossa vida. Ele traz facilidades desde as coisas simples às coisas mais complexas. Então, como é que a gente faz esse planejamento financeiro pessoal? Primeiro, é aquilo que eu estava falando agora há pouco, você precisa conhecer a sua realidade financeira. Né? Você só vai conseguir fazer um planejamento quando você conhece as suas despesas, quando você conhece
mais importante quando você conhece os seus sonhos. Quando você sabe o que é que você quer fazer com o dinheiro. Para que é que você quer dinheiro? Você não quer dinheiro só para se alimentar, para tomar remédio e para se vestir. Você tem sonhos de viagens, você tem sonho de fazer um curso, você tem sonho de ver um filho formado, de ter uma casa, ou de ter uma casa bem mobiliada. Você tem diversos tipos de sonho. E o dinheiro, ele nos facilita a realização desses sonhos. Então, a gente precisa conhecer. Depois que a gente conhece, através do registro durante um período, e os sonhos, gente, não bote limite nos seus sonhos. Pega uma folha de papel, quando acabar essa live, e liste todos os sonhos que você tem na vida, sem critério nenhum. Se é possível ou impossível, se é grande ou se é pequeno, se eu estou sonhando alto demais ou não, liste todos os seus sonhos, porque você também precisa conhecer os seus sonhos. E aí depois você vem analisando isso. Né? Você analisa onde você tem mais despesa, onde você tem mais despesa. Você, ao analisar, você vai priorizar o que é mais importante para você e para a sua família, e o que é tão importante, você vai dar uma reduzida nisso. Quando você consegue reduzir, sobra dinheiro. Quando sobra dinheiro, aí vem aquela segunda pergunta que as pessoas mais me fazem. Onde eu guardo o meu dinheiro que eu consigo economizar? Né? Onde é que eu vou fazer esse tipo de investimento? Aí vai depender muito do perfil de cada pessoa. Mas esse dinheiro, você tem que ter ele carimbado para você realizar os seus sonhos. Normalmente, a gente trabalha com 3 tipos de sonho. O sonho de médio prazo, o de curto e o de longo prazo. É um sonho para você realizar em até 1 ano, que é um valor monetário menor. Um sonho para você realizar em média até 5 anos e um outro acima de 5 anos. Mas, além desses 3 sonhos, tem o sonho da família, que pode ser uma viagem de férias em família, que pode ser uma reforma da casa. Tem a reserva emergencial, que ela é extremamente importante para qualquer pessoa. Né? Mas, Ângela, se meu dinheiro nem dá direito para tudo que eu preciso pagar no meu dia a dia, como é que eu vou guardar dinheiro para tantos sonhos? Com o planejamento financeiro. Quando você faz o planejamento financeiro, que você tem um sonho e o sonho é um carimbo no seu dinheiro, você faz aquelas 2 perguntinhas, eu quero ou eu posso na hora da compra, e aí você faz uma terceira pergunta, né? Eu quero ou eu posso, você vai decidir, ou eu quero ou eu preciso, porque eu quero. Você, às vezes, não tem necessidade daquela aquisição, mas você quer, simplesmente pelo prazer de querer. Eu preciso é diferente. Eu preciso é porque eu tenho aquela necessidade. Por exemplo, um óculos de sol. Um óculos de sol, muita gente acha que é vaidade, não é verdade? Só que para quem tem astigmatismo, um óculos de sol não é vaidade, é necessidade. Porque a claridade incomoda tanto que tem pessoas que não conseguem sair à luz do sol. Principalmente a gente que está aqui na Bahia, que é verão quase o ano todo. Né? Então, a diferença entre a necessidade, né, ou o desejo. E aí você se faz uma outra pergunta, porque na educação financeira a gente aprende muito a fazer escolhas inteligentes. O que é mais importante? É eu comprar um óculos de sol ou eu guardar esse dinheiro para realizar um dos meus sonhos? Ou eu colocar esse valor para minha reserva de emergência, para que, se eu precisar, se tiver alguma dificuldade familiar, algum adoecimento, um problema na minha casa, afundou o piso do banheiro e caiu o gesso e eu não tenho dinheiro, para eu não me endividar, eu vou usar da minha reserva para situações de emergência. Então, o planejamento financeiro, ele é necessário e ele nos possibilita a realização de sonhos e a segurança financeira também. Bom, show de bola. Ô, Ângela, 2 coisinhas. A primeira é o seguinte, estou sentindo que a minha internet ela tá, às vezes, dando uma vacilada. Se por um acaso eu cair, volta, tá?
Outra coisa que eu queria te perguntar, Ângela, quando você fala de planejamento, fala dessas coisas, eu sempre ouço no mercado uma expressão que o pessoal coloca padrão de consumo, né? Explica para mim, né, e para a nossa audiência aí, como é que funciona essa questão de padrão de consumo? Medeiros, a gente já ouviu dizer assim, que nós somos a soma das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, nós agimos de acordo com, não me lembro o número, mas tipo assim, as 8 pessoas que nós mais convivemos. As 5, né? 5, né? Pessoas que nós mais convivemos. E o padrão, nosso padrão de consumo, ele também sofre essa influência. Né? É interessante porque não é só no nosso comportamento, mas nas nossas atitudes, que é diferente de comportamento. Então, por exemplo, você tem um grupo de amigos que vai para Dubai a semana que vem. Mas você não pode ir para Dubai a semana que vem. Mas o seu grupo de amigos vai. E força a barra com você para você ir com eles. Você fica com vergonha de dizer a ele que não tem o dinheiro. Aí você vai, pega o seu cartão de crédito, ou pega um cartão de crédito até emprestado de uma outra pessoa, se você não tem o limite, parcela a sua passagem, parcela a sua hospedagem em 12 vezes, né? E você está assumindo naquele momento um padrão de consumo que não é seu, que não está de acordo com a sua realidade financeira. E isso pode levar, e normalmente leva, ao endividamento. Então, nós temos que viver dentro do nosso padrão financeiro. Então, o nosso padrão de consumo, ele tem que estar de acordo com o nosso padrão financeiro. A gente não pode, como você estava falando no início, que você ouvia de seus pais, e você fala isso para os seus filhos, a gente não pode gastar mais do que a gente tem. A gente não pode gastar mais do que o que a gente ganha. Esse é um princípio básico. Por que um princípio básico? Porque se você gasta mais, você vai se endividar. O cartão de crédito, Medeiros, ela é a principal armadilha do endividamento, seguido pelo limite do cheque especial. O cartão de crédito, porque as pessoas acham que com esse depois, como é que ela vai pagar? Né? Então, com o salário do mês que vem, eu pago o cartão de crédito. Então, compra a roupa que não precisa, compra o sapato que não precisa, troca o celular sem necessidade, porque todo mundo do meu grupo de amigos tem iPhone, eu não posso ficar com um Android. Então, eu tenho que comprar um iPhone, mesmo que eu não tenha condições financeiras de arcar com os custos do iPhone. Aí eu compro o iPhone parcelado. Aí eu já tenho a parcela de Dubai mais a parcela do iPhone. Será que essas duas parcelas eu consigo pagar com o meu salário? Se eu já disse antes que meu salário mal dá para eu pagar as minhas despesas mensais, como é que eu vou pagar essas duas coisas? Então, padrão de consumo, a gente tem que ter muito cuidado e é um sinal de maturidade quando você aprende a dizer não. E Quando uma você coisa, aprende a dizer não às pessoas, não, eu não posso ir. Né? Não é dar uma desculpa, é ser realista com você e com seus amigos. Porque os seus amigos também vão entender isso. uma coisa que você falou que é muito legal, a Denise até me brinca comigo por causa disso, né? Eu sempre digo para a Denise o seguinte: quando a gente chega numa cidade nova, ou vou alugar um apartamento, ou vou comprar algum imóvel, alguma coisa, eu sempre digo para ela assim, ó, antes de você olhar para a placa de vendas, vamos olhar primeiro a garagem, né? Se a garagem, os carros forem parecidos com o nosso, dá para a gente comprar. Agora, normalmente, se o carro for muito superior ao carro que eu tenho, dificilmente a gente vai morar aqui. Eu sempre digo isso para ela, né? Que é exatamente Legal. o padrão do consumo. E essa questão do padrão do consumo, eu percebo assim que ela é muito, muito pior quando a gente tem filhos, né? Então, a chantagem emocional dos Emocional. filhos, elas muitas vezes nos levam a buscar de consumo acima, né? Ah, não, porque só fulano, que só meu filho que não vai ter. Ah, todo mundo faz inglês, só meu filho que não vai fazer. Ah, todo mundo faz isso, todo mundo não vai fazer.
E eu sempre, às vezes, até falo com as pessoas, falo, olha, eu estudei, não fazia inglês porque não tinha como pagar, tá certo? Nunca tive aula de reforço porque não tinha como pagar. Eu não ia para a escola de Nike, eu fui botar um Nike no pé, já era muito grande já, porque não tinha como colocar. E nem por isso eu sou recalcado, sou, como é que eu vou dizer assim, atrasado e sou depressivo, tá certo? E eu falo para meus filhos, eu falo, olha, isso não dá. E às vezes tem coisas até que daria para eu comprar, mas em alguns momentos eu falo, ele precisa aprender que não é assim, né? A gente tem que viver Uhum. igual você falou, do padrão de consumo que, Padrão de consumo. que eu tenho. E é uma das coisas que eu sempre bato com os meus filhos, com a minha esposa, e eu não divido. Eu tenho dinheiro, eu compro o carro. Eu tenho dinheiro, eu compro o computador. Eu tenho dinheiro, eu compro isso. Se eu não tenho, eu não compro. Entendeu? Se eu não tenho, eu não compro. Sim. E acabou. Eu não tenho, não compro. O dia que eu tiver, eu compro. Né? E em Ó, tudo. Denise Borges aí, ó. Falar do inglês. Poder. Ah, foi mal. Mas, ó, quem quiser o inglês com preço justo, que vai caber no seu padrão de consumo, Denise Borges, tá certo? Bom, Deixa eu falar uma coisa, contar uma historinha dessa questão de padrão de consumo que aconteceu comigo e que foi muito interessante. Tinha uma escola de educação infantil e ensino fundamental e meus filhos sempre estudaram comigo. Quando eles foram para o ensino médio, foram para uma outra escola. E eu escolhi a escola pela qualidade da escola. Só que é uma escola que as pessoas têm um padrão de consumo elevado. E os meus filhos não estavam habituados com esse padrão de consumo elevado, porque eu nunca fui uma mãe assim permissiva de fazer tudo o que eles queriam, não. Eles tinham que fazer escolhas, né? No primeiro ano que a minha filha entrou nessa escola, ela ganhou mochila nova e tênis novo, né? Toda animada com a escola nova e tal. No segundo ano, ela queria um tênis novo e uma mochila nova. E aí o tênis e a mochila dela ainda estavam em boas condições. Aí eu disse a ela assim, ela na época tinha 14 anos. Eu disse, olha, filha, eu não vou comprar nem tênis nem mochila para você, porque os seus estão em boas condições, não tem necessidade de você comprar. Aí a resposta que ela me deu foi assim, mas minha mãe, a senhora me botou na escola de rico porque quis. Agora não vai me fazer passar vergonha. Porque lá vai todo mundo de tênis novo, vai todo mundo de mochila nova e eu não vou. Aí eu disse a ela: você vai, porque você não é todo mundo. Essa frase é um clichê de mãe e de pai, né? Quem é que nunca ouviu que você não é todo mundo, né? E aí ela chateou, fez birra e tal. Para contornar a situação, eu disse a ela: você escolhe. Eu vou lhe dar um só, ou uma mochila ou um tênis. Ela escolheu o tênis e continuou com a mochila. E aí a gente vai conversando durante o ano e tal. No outro ano, quando ela passou para o terceiro ano, ela não quis nem mochila e nem nem tênis. tênis. E nem tênis. É, A gente tem que ter muito cuidado essas, com os adolescentes. Os adolescentes, eles nos testam o tempo todo. E se a gente não for firme, se a gente não souber, como eu falei agora há pouco, dizer não, a gente vai estar sendo muito permissivo e tudo que eles ganham nunca vai ser o suficiente. Eles sempre querem algo mais. Sempre bom, querem algo mais. show de bola. Bom, Angela, vamos lá. A, a Jana colocou o seguinte, que o importante é saber o custo-benefício, né? E ela falou do choque de realidade. Ela está em Dubai, né? Que lá as pessoas compram se tem o dinheiro, se não tem, não compra, que pedir não é, digamos assim, não é o caso, né? Uhum. Naquela cultura. Bom, você falou um negócio que eu achei muito legal. Esses dias que eu digo, talvez um ano e meio, 2 anos atrás, acho que eu morava em Brasília ainda. E surgiu um papo desse, né? E eu disse pro meu filho uma coisa. Eu falei, filho, pobre é você não botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Rico é aquele que deita com a cabeça no travesseiro e tem paz. Tá certo? E eu disse essa frase para ele num desses contextos parecido com isso que você
que você falou aí, né? E é exatamente isso, né? A maior riqueza é você ter a paz. É você falar assim, puxa, beleza, né? Porque não tem coisa pior do que você perder o seu equilíbrio emocional por coisas que não necessariamente valem a pena. Bom, Ângela, eu sei que você tem outra live às 8, você tem uma aula especial aí às 8, então, ó, se você não Sim. segue a Ângela, siga a Ângela aí no Insta dela, tá? E depois dessa live ela vai ter uma outra live com mais duas pessoas falando sobre finanças pessoais, Vai ser sobre planejamento de sonhos. planejamento de sonhos, tá certo? Isso. Então, para a gente finalizar, Ângela, uma palavrinha que todo mundo fala e pouca gente sabe o que, que é. Queria que você explicasse para a nossa audiência, né, que além de falar inglês, o que mais é prosperidade? Bem, prosperidade é você ter o suficiente para realizar seus sonhos e das pessoas que você ama. Sucesso financeiro é isso aí. Sucesso financeiro não é você ter uma conta cheia de dinheiro, não é você ter muito dinheiro aplicado, né? Sucesso financeiro é você poder fazer o que você deseja fazer sem se preocupar tanto com o dinheiro. É para isso que a gente faz planejamento, para que o nosso dinheiro seja suficiente para as nossas despesas mensais e que a gente consiga guardar uma parte do nosso dinheiro para realizar os nossos sonhos e ser mais feliz. É Show de simples assim, simples. bola. Eu costumo usar a frase seguinte, que prosperidade é a falta de necessidade, né? Então, se você não tem necessidade, você é alguém próspero. Não necessariamente você vai ter tudo que deseja, mas se você tem, precisa, né, você é alguém próspero. Bom, E esse conceito, Medeiros, ele é um para mim, um para você, um para cada pessoa que está aqui assistindo essa live com a gente agora. Né? Porque os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos são diferentes. Então, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. E é bom que a gente entenda isso para a gente não se comparar às outras pessoas. Então, sucesso para você pode ser ter um 3008, um carro 3008. Mas sucesso para mim pode ser uma Duster. Então, o conceito de sucesso ele é diferente de pessoa para pessoa. show de bola. Né? Excelente. Bom, ó, quero agradecer a todos vocês aqui que participaram com a gente na live. Quero agradecer a Ângela por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar comigo sobre prosperidade, sobre planejamento financeiro. Uma das coisas importantíssimas na vida do líder. Muitos líderes se perdem na sua liderança por causa do desequilíbrio financeiro. Muitos líderes perdem bons colaboradores por causa do desequilíbrio financeiro. E eu e Denise, a gente trabalha com casais. E a segunda maior causa de divórcio no Brasil é por causa de problema financeiro. Ou seja, se você é um pai ou uma mãe, um marido e uma esposa que não sabe fazer um planejamento financeiro, você está, como líder, fracassando dentro de casa. Porque você está colocando a empresa mais importante que você tem a perigo por causa de uma irresponsabilidade financeira. Então, essa live foi muito especial. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final. Quero agradecer a todos que participaram conosco. Ângela, muito obrigado. Se você não segue a Ângela, vai lá, siga o Instagram da Ângela, tá certo? Se você não me segue, Antônio Medeiros Oficial, vai ser um prazer ter você lá no Instagram para a gente trocar experiência. Ângela, queria que você fizesse suas considerações finais e depois a gente encerra o nosso bate-papo, que foi prazeroso. Muito legal. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, que é uma pessoa muito inspiradora e incentivadora, nos incentiva muito a alcançar, a realizar os nossos sonhos, né? Porque nem todo sonho é financeiro, mas todo sonho tem um pedacinho de financeiro nele. Então, gente, me sigam nas redes sociais. Todas as minhas redes sociais é Ângela Mara Carvalho,
né? YouTube, Instagram, blog, tudo, site, tá? Acredite que você é capaz de alcançar o sucesso financeiro, independente de quanto você ganha mensalmente. Você é capaz, tá? Confie em você. Não espere que outros lhe dêem a motivação necessária, não. Acredite em você, realize tudo o que você deseja e eu tenho certeza que com planejamento você vai conseguir. Tá? E se precisar de mim, estou aqui disponível. Eu tenho um grupo de WhatsApp de mentoria gratuita para quem quiser estar lá. Eu sempre estou dando dicas, tirando dúvidas. Vai no meu Instagram, no link da bio. E também estou dando um e-book legal sobre planejamento financeiro esses dias. Então, lá na bio do meu Instagram, tem um link, tem lá. Quero ganhar um e-book. Manda lá que eu mando umas dicas bem legais com os 5 passos do meu método de educação financeira, que eu não vou falar hoje, porque vocês vão ter que descobrir depois. Muito, muito obrigado mesmo Vamos lá então. por vocês estarem aqui. Vamos lá, vamos lá na bio da Ângela, baixar esse e-book para que a gente aprenda cada vez mais sobre esse assunto que está presente em todas as famílias, em todas as empresas, em todos os meios da sociedade, tá certo? Ângela, mais uma vez, obrigado. Você que está aqui conosco, mais uma vez, obrigado. E a gente se encontra na próxima semana, na próxima live. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Beijos e boa noite para vocês.